Salve, salve, pessoal! Estamos dando início, finalmente, ao vídeo 3 da nossa série sobre Edward Bernays. Nessa série, a gente está analisando, a gente está pensando, né? A gente está refletindo em cima de alguns capítulos do livro Propaganda: Como Manipular a Opinião na Democracia. É um livro fundamental para quem deseja, né, compreender as estratégias, né, as ideias e as práticas de propaganda usando noções da psicanálise e também de psicologia comportamental e também dos estudos de psicologia de grupo e psicologia de massa que o Edward Bernays, sobrinho do Sigmund Freud e do professor de filologia Jacob Bernays, desenvolveu ao longo de aproximadamente 80 anos de trabalho dele nos Estados Unidos da América. Ele foi viver lá, criança, garoto, levado pelos pais, era vieniense, e lá ele desenvolveu todo esse trabalho fundando a área das relações públicas. O título desse vídeo aqui é Propaganda e Psicologia de Massas, vídeo 3. Né? E nós aqui no Portal Fio do Tempo já tivemos desenvolvidos e analisados os vídeos 1 e 2, nos quais nós olhamos de um modo geral, com rigor e profundidade, o que seria essa nova propaganda, usando noções do inconsciente e usando um novo tipo de abordagem do público-alvo que o Edward desenvolveu. Né? Pois bem, antes de a gente começar aqui o texto que eu preparei, né, um slide com texto que eu preparei para facilitar, né, o nosso estudo aqui, eu queria convidar você que está assistindo a se inscrever aqui no Portal Fio do Tempo, né? Isso é muito importante, e mais ainda que assista os vídeos 1 e 2 que nós já temos aqui no canal. Isso é muito importante. Isso é mais importante do que dar like, dar dislike, tal. Isso aí não me importa tanto. Né? Eu criei esse canal para a gente se aprofundar, para a gente poder furar algumas bolhas, para a gente poder avançar no estudo de psicopolítica. Vamos dar início, então, às reflexões aqui desse vídeo 3. Eu vou colocar em tela o slide que eu preparei para que a gente possa se conduzir aqui no vídeo. Vamos lá. Então, esse texto, A Psicologia da Engenharia Social, corresponde ao capítulo 5 do livro Propaganda, do Bernays. Né? Vamos começar, então, a leitura dele. O estudo sistemático da psicologia das relações públicas e da psicologia de massas revelou aos seus estudiosos as possibilidades de um governo invisível da sociedade através da manipulação das mais íntimas motivações que impulsionam as ações humanas dentro de um grupo. Wilfred Trotter, que era um médico especialista em psicologia social, britânico, que ele foi pioneiro em neurocirurgia, e Gustave Le Bon, um médico francês, estudioso da antropologia, da sociologia, da psicologia e da física. Ou seja, esse Le Bon ele era uma espécie de polímata. Né? Ele dominava diversos saberes com profundidade. Né? Ambos abordaram o assunto sob uma perspectiva científica, assim como fizeram Graham Wallace, que era um professor universitário britânico e teórico em ciência política e relações internacionais, e o Walter Lippmann, já conhecido nosso aqui de outros vídeos, que a gente já falou no Lippmann, que foi um escritor, jornalista e analista político estadunidense, entre outros autores. Então, esses 4, pessoal, são autores, então, no início, que o Bernays vai indicar como autores que, digamos assim, influenciaram ele bastante. Eu arrisco dizer aqui que Gustave Le Bon e o Walter Lippmann foram os que mais influenciaram entre esses 4 que ele está indicando. Né? Pois bem, continuando, ele vai dizer o seguinte: o Wallace, quer dizer, o Graham Wallace e o Walter Lippmann deram continuidade aos trabalhos do Trotter e do Gustave Le Bon, com pesquisas sobre mentalidade de grupo. Todos eles chegaram à conclusão
de que os grupos têm características psíquicas diferentes das características de um único indivíduo somente, e que os grupos são motivados por impulsos e emoções que não podem ser explicadas com base no que sabemos sobre psicologia individual. Diante disso, a questão não demorou muito para ser colocada. Abrimos aspas aqui. Se nós conhecermos os mecanismos emotivos que impulsionam a mente do grupo, não será possível controlar e subjugar as massas de acordo com a nossa vontade e sem que essas se deem conta. É uma questão que ele coloca já conduzindo, já levando na direção que ele foi buscar para ele mesmo responder com o trabalho que ele desenvolveu. As práticas recentes de propaganda mostraram que isso é possível, pelo menos até certo ponto, e dentro de alguns limites. A psicologia de massas ainda está longe de ser uma ciência exata, e os mistérios das motivações humanas não foram ainda desvendados. Porém, ninguém pode negar que teoria e prática foram combinadas com sucesso, de modo que, hoje, é possível produzir mudanças significativas na opinião pública que respondam a um plano pré-concebido, simplesmente agindo de acordo com esse plano, tal como, abre aspas, os motoristas têm condição de fazer ao regular a velocidade do seu carro, manipulando o fluxo de combustível. Fecha aspas. Botei em parêntese aqui, né, essa imagem que ele faz, na qual altera-se os ritmos de movimento de um corpo qualquer através da manipulação e dosagem daquilo que produz esse movimento. Abre aspas. A publicidade não é uma ciência no sentido de que ela possa ser testada em laboratório, mas ela já não é uma questão somente empírica, tal como costumava ser antes do surgimento dos estudos de psicologia das massas ou dos grupos. Sim, hoje há cientificidade nas estratégias de propaganda, no sentido de que se tenta basear as suas operações em conhecimentos bastante precisos, detalhados, que são extraídos da observação direta da mente do grupo e na aplicação de princípios coerentes e constantes. Atenção no que ele vai dizer agora. O propagandista moderno, ou seja, isso aqui, se eu não me engano, é 1928, né? Estuda sistemática e objetivamente o material com o qual ele trabalha, como se estivesse em laboratório. Eu coloquei aqui, entre parênteses, né, para lembrar, a imagem da SCL Group. O que é isso? Né? A Strategic Communication Laboratories, uma agência que trabalhava com segmentação de pessoas, de grupos, né? Fazendo uma captação de dados, de informações detalhadas, né? Muito parecido com o que o Bernas já anunciava décadas e décadas e décadas antes, com a diferença que a SCL ela trabalhava, ela fechou, né? Tem alguns anos ela fechou, depois do escândalo das eleições manipuladas a partir da eleição do Trump. Ela trabalhava com esses dados usando tecnologia digital. Tá? Mais adiante eu vou colocar umas imagens dela para a gente examinar aqui para ver melhor, né, mais de perto, o que a gente está dizendo aqui. Se você estiver encarregado de uma campanha de vendas nacional, estuda as notícias através de uma agência de monitoramento de imprensa usando o exército de olheiros ou através do estudo pessoal de um ponto de vista privilegiado. Por exemplo, determine quais características de um produto estão decaindo nas buscas do público consumidor e em que direção essas estão se voltando para o gosto do povo. Assim como não se deve esquecer de investigar, abre aspas, se é, por exemplo, a esposa que tem a última palavra na escolha do carro que o marido vai comprar, ou sobre suas blusas, ou sobre suas camisas, suas roupas, etc. Né? Quem vai influenciar, né, na aquisição de objetos que dependem da propaganda com pessoas próximas, é o que ele está apontando aqui, desse conhecimento que se tem. Né?
Não se espera que os resultados tenham uma precisão científica, porque muitos dos elementos de uma situação escapam do controle do observador. Em determinadas circunstâncias, é possível saber com uma segurança suficientemente boa que uma exibição de voo cria uma atmosfera de boa vontade capaz de facilitar a conclusão de programas políticos pré-estabelecidos. Ele está falando aqui exibição de voo literal, tá? Você contratar, né, um acontecimento, um evento desses com essa finalidade de atrair uma multidão para ali você passar junto, né, tendo atraído essa massa de pessoas, programas políticos, por exemplo, estabelecidos diante dessa exibição de destreza com avião, por exemplo. Aí ele conclui, mas não se pode prever que algum acontecimento inesperado acabe ofuscando essa exibição de voo que ele cita. Ou seja, que algo inesperado aconteça, afastando o interesse do público. Ou mesmo que algum voo aviador, faça algo mais espetacular no dia anterior, captando a atenção da massa. Mesmo no âmbito restrito da psicologia pública de massas, deve-se ter em conta a possibilidade de uma boa margem de erro. Tal como a economia ou a sociologia, a propaganda nunca poderá ser uma ciência exata, justamente porque o seu objeto de estudo tem a ver com seres humanos, suas singularidades e com certa heterogeneidade individual, o que é um traço determinante da complexidade das psiques. Seja com as suas colaborações conscientes ou sem elas, abre aspas, se você pode influenciar líderes, você automaticamente influencia o grupo que os segue. Vimos isso nos outros vídeos, né? Como você captando, né, digamos assim, a boa vontade, né, o alinhamento com líderes de grupos que têm conexão, que têm contato entre si, você passa a poder, com isso, a poder atingir também a mente grupal desses núcleos diferentes. Né? É o que a gente viu nos vídeos 1 e 2, isso foi tocado. Retomando, na realidade, não é necessário que os humanos se agreguem em reuniões públicas ou em tumultos de rua para que se tornem objetos de influência das estratégias e ações de psicologia de massa. Sendo gregários por natureza, os humanos se sentem membros de um grande rebanho, mesmo que estejam sozinhos no seu quarto com as cortinas fechadas. Exemplo, vendo TV, ou computador, ou rádio. As suas mentes preservam os padrões que a influência do grupo imprimiu. Uma pessoa decide em seu escritório quais ações deve comprar para investir. Sem dúvida, parece mesmo que essa pessoa planeja as suas aquisições de acordo com seu próprio julgamento. Mas, na prática, o seu julgamento é uma mistura de impressões cunhadas em sua psique, por algumas influências externas que governam inconscientemente o seu pensamento. Essa é uma das chaves principais da questão aqui. Né? Exemplo. Você compra ações de uma determinada empresa ferroviária, abre aspas, porque ela foi manchete ontem num jornal de destaque. E isso é o que mais lhe vem à mente. Ou então, porque você tem uma lembrança agradável de um jantar, ou porque a política de trabalho dessa empresa é liberal, que lhe agrada. Isso aciona a sua percepção de que há nessa empresa uma reputação de honestidade. Ou ainda, porque você foi informado de que o JP Morgan tem forte controle de participação acionária na empresa que você está investindo. Aqui uma alusão ao banqueiro John Pierpont Morgan e ao filho, o Pierpont Morgan Jr., né? Esse Morgan, o filho, ele vai desempenhar um papel proeminente no financiamento da Primeira Guerra Mundial. Né? O pai, se eu não me engano, falece em 13, um ano antes, mas toda uma grana investida naquela publicidade, né, que o próprio Eduardo Bernas trabalhou no governo do Woodrow Wilson, né, para os Estados Unidos entrasse na guerra. Então, esse banco aqui ele está usando o exemplo de uma instituição poderosíssima, financeiramente falando, que participou do financiamento, né, da publicidade da entrada dos Estados Unidos da Primeira Guerra. Né?
Continuando aqui, o Wilfred Trotter e o Gustave Le Bon concluíram que a mente grupal não pensa no sentido estrito do termo de refletir com alguma acuidade. Via de regra, no lugar de pensamentos, os grupos têm impulsos, emoções e hábitos construídos. Ao tomar decisões, o primeiro impulso de uma pessoa geralmente é o de seguir o exemplo de um líder que lhe seja confiável. Esse é um dos princípios mais solidamente fundamentados da psicologia de massas. Exemplo, a pessoa age quando um local de férias ganha ou perde prestígio, ou ela age também quando os clientes do banco no qual tem conta correm para sacar todo o dinheiro que possuem ali, ou seja, vai ter problema, né? Vai dar zebra. Teve o caso do econômico aqui no Brasil, o clássico, em 90, acho que foi 95, né? Ou então, quando o pânico se espalha geral na Bolsa de Valores, né? O local onde essa galera da grana habita ali investindo, especulando, né? Age transformando um livro em um best-seller, ou criando com seus atos e falas um sucesso de bilheteria no teatro ou mesmo no cinema. Porém, quando a multidão não dispõe do exemplo de um líder, devendo por isso pensar por si mesma, não se tem outra opção a não ser usar clichês, bordões ou imagens que representem um grupo completo de ideias ou experiências. Observação que eu fiz. Esse fenômeno é visto quando um grupo despeja kits de frases prontas, memes, imagens, figuras ou chavões curtos, hoje em dia na rede. Já já eu vou colocar aqui uma série de imagens, de exemplos, alguns deles trabalhados posteriormente. O Edward estava vivo, estava atuante, mas eu não vou linkar exatamente com ele, porque foi na Segunda Guerra, né, ou bem próximo ao início dela, e um pouquinho depois. Retomando aqui para eu botar, antes de eu botar essas imagens, né? Há pouco tempo, meados da década de 20, bastava destacar um candidato presidencial associando a palavra interesses para mobilizar milhões de eleitores contra essa candidatura, simplesmente porque qualquer coisa associada aos interesses parecia necessariamente corrompida. Conhecemos bem isso ainda hoje em dia, né? Recentemente, as palavras bolchevique, comunista, prestaram um serviço semelhante às pessoas que desejavam intimidar determinado público no intuito de afastá-la de determinada linha de ação. Exemplo, as imagens meméticas. Vou colocar aqui o tal exemplo que eu preparei para a gente, né? Mas só para fechar aqui, se aproveitando de um simples e velho clichê ou manipulando com habilidade um novo. Propagandistas conhecedores de psicologia de grupos podem muitas vezes influenciar e direcionar toda uma massa de emoções coletivas. Então, antes de botar as imagens, eu vou falar aqui uma coisa, vou tirar aqui de tela. Só um minutinho. Então, galera, vocês vão lembrar do seguinte. Nos vídeos anteriores, vejam o vídeo 1 e o vídeo 2 para poder dar uma sequência, tá, gente? Aqui a gente não trabalha videozinho de 8, 9 minutos, curtinho, para agradar a plataforma. São maiores os vídeos, dá um trabalho danado. É vídeo de estudo, né? Usando uma linguagem aberta com profundidade, tá bom? Então, vejam para vocês entenderem que esse tipo de propaganda que o Edward vai desenvolver, né? Tendo contato com esse tipo de conteúdo, né, sobre o estudo de psicologia de massas, isso foi usado pelos nazistas. Né? Vocês lembram que no vídeo 2 nosso, né, eu mostrei, inclusive no próprio livro do Hitler, no Mein Kampf, como é o nome do capítulo? Kriegspropaganda, propaganda de guerra, foi esse mesmo. Né? É um livro, é um capítulo onde muito provavelmente mais tem o material que o Edward trabalha, né, que o Hitler vai fazer queixa da propaganda dos ingleses, né, e que é apontado, inclusive, por outros, né, inclusive um amigo do Edward Bernays, que o Goebbels tinha o Organizando a Opinião Pública, Cristalizando a Opinião Pública, que é o primeiro livro do Edward, e tinha os livros dele em cabeceira. Eu estou dizendo isso por quê? Porque todo esse material que é construído, que eu vou mostrar aqui,
ele não é que tenha sido produzido pelo Edward, mas seguramente as estratégias de atingir o que há de subliminar, inconsciente, visando a intimidação, buscando captar repulsa, medos e o desejo, né, onde se inclui, por exemplo, de soberania total, de liberdade, junto com um combate a um inimigo comum. Foi por isso que eu citei, né, eu destaquei aqui no texto, o exemplo quando ele vai falar, o Bernas fala dos bolcheviques e comunistas, que foram usados em campanhas posteriores. Vamos dar uma olhada, então, no slide que eu separei. Esse aqui, ó. Olha só. Esse aqui, essas duas são duas imagens, né? Eu preparei o slide, eu tenho um acervo aqui com muita coisa. É para lá de 200, tá? Mas eu fiz uma seleção de alguns para que fique claro. O contexto, né? O contexto do endereçamento disso aqui é Segunda Guerra, né? E o porvir dela, tá? Por quê? Aqui a gente vê, ó, bolcheviques, né? A gente vê que esse tipo de propaganda pega um bicho aqui, não sei, uma espécie de um demônio, não sei nem definir que negócio é isso, né? Uma bomba, né, na mão, um facão, você vê que tudo é usado, as cores vermelhas elas estão em destaque, né? Dentro do elemento geral, você vê que em pontas, olha, numa mão a bomba vermelha, na outra, aqui a letra, né? Aqui embaixo, ao lado, né, uma propaganda anti-judeu, é bem evidente isso, e anticomunista também, né? Com a bandeira aqui da União Soviética, né, que era também um inimigo em comum que o Hitler destaca no livro do Manual de Psicopatia dele. Nesse slide 2, né, isso, a gente continuando, né, eu traduzi aqui Schluss mit der Corruption, né, o que os nacionais querem terminar com a corrupção. Na verdade, os nacionais aqui, a Nacional Socialista, do Partido dos Nazistas, tá? Esqueçam o Partido Social, como for na nossa língua aqui de Brasil. Esqueçam. Tem que ver o contexto que eles estão falando lá. A imagem é muito clara, né? É uma mão aqui com a suástica invertida, nazista, né? Esmagando aqui umas pessoas, né? Se não me engano, aqui a imagem está um pouquinho distorcida, mas parece uma estrela de Davi, parece vermelha, né? Não sei se tem uma mistura aqui, né? Ao lado, eu botei essa outra imagem aqui, grande espetáculo político, a tradução do que está embaixo, né? Grande espetáculo político no pavilhão ferroviário do Noroeste de Viena. Isso aqui foi um evento, deixa eu voltar aqui, peraí. Isso aqui foi um evento de agosto de 1938, ou seja, pouco antes da eclosão da guerra. Você vê que a propaganda lá já comia, né? Também não precisa explicar muito essa imagem, né? É um convite, né? Provavelmente para sabotar, talvez, o evento, né? Aí tem um mapa aqui com os símbolos, né? As ferramentas da União Soviética, e uma alusão ao judeu como uma figura inimiga, né? Vamos ver essa outra imagem. Essa aqui é o polvo, né? Não é um Lula, é um polvo vermelho também, né? Como é que o comunismo trabalha, né? Aí tem um globo terrestre nos lugares do mundo. Aqui botaram o rostinho do Stalin, né? O símbolo do martelo da foice e tal. Do lado eu coloquei, gente, veja só, isso aqui não é uma propaganda exatamente, tá? Ela tem a propaganda, né? Mas é a figura do Capitão América, uma figura muito ligada à propaganda da Segunda Guerra Mundial. Eu coloquei também para ilustrar, né? Eu tenho um acervo também de quadrinhos sobre isso. Talvez até vá fazer um vídeo um dia só sobre isso, tá? Galera, lembrando que, veja só, essas imagens são para ilustrar o que dentro do corpo, do campo visual, né? Corpo, eu digo, de imagens, né? De usar, de propaganda, né? Como é que poderia se construir discursos, vamos dizer assim, usando esse tipo de linguagem, tá? Também, tá bom? Lembrando que já havia, o Edward já vai trabalhar com cinema desde jovem, o rádio com força, principalmente com os nazistas, e TV
década de 50. Ele chega a pegar também a internet, mas aí ele já está com bem mais idade, mais adiante, talvez a gente vai comentar um pouco. A quarta imagem que eu separei, essa aqui, olha só. Essa imagem aqui de uma instituição, isso aqui é Brasil, tá? Mas com influência estadunidense, de uma instituição de serviço de contrapropaganda, lei e polícia. Reparem só uma coisa. Isso aqui é década de 50 aqui no Brasil, pós-guerra, pós-segunda guerra. Tá? O Edward, nessa época, só para situá-lo, tá? O Edward estaria com seus 59 anos de idade, não, 58 anos de idade, mais ou menos. Estava no apogeu total do trabalho dele. Ele iria, quando essas imagens foram produzidas, ele ainda iria, nessa época, participar do golpe da Guatemala, que foi em 53, né? 54, me falha a memória aqui, em que ele participou com um gabinete de desinformação para que o governo de Eisenhower conseguisse derrubar o Jacob Arbenz por causa de, enfim, problema de terras, de poder, de dinheiro, usando todo um arsenal de comunicação e propaganda para convencer o estadunidense de que a Guatemala era um satélite comunista, né? E convencer os guatemaltecos, né, também de que eles também estavam sendo estavam sendo ameaçados com a implementação desse inimigo, digamos assim, né? Reparem só isso aqui é propaganda brasileira, tá? Olha aqui a cor da mãozinha diabólica, né? Aí a imagem do Brasil, o soldado defendendo, né? Furando aqui, ó, furando a mãozinha, né? E do lado, olha só isso, gente, o comunismo é assim, olha essa propaganda. Comunismo despreza a tua religião. Essa instituição de serviço contra a propaganda, 1951, 52. Olha a cor das mãos desse personagem que está quebrando o crucifixo. É um negro, né? É um negro. Está quebrando, né? Eu tenho ela em preto e branco também. Essa aqui, que da mesma leva, né? Eu coloquei, olha aqui, instituição de serviços contra a propaganda dessa década de 50 no Brasil. Essa, muito mais claro, ó, o comunismo é assim. Né? Eu que coloquei esse texto aqui em cima para destacar que essa série de panfletos ela era assinada, como eu já disse, pela Instituição Lei de Serviços contra a Propaganda, né? Mas ela tinha um objetivo, que era atingir o trabalhador operário brasileiro. Né? Uma crítica à liberdade do trabalho e à ausência de valores religiosos. Olha, voltando aqui, quebrando o crucifixo, né? Essas mãos negras, né, do brasileiro. Aqui, igualmente, está em preto e branco, mas é muito claro o braço negro, uma pistola, né, tapando a boca lá da pessoa, ou seja, aqui na chamada. Sabias que sob o regime comunista é crime alguém estar descontente, ou calas e obedeces, ou morres. E, galera, veja bem, prestem muita atenção. Ao estudarmos essa passagem aqui, nós não estamos realizando uma defesa do comunismo ou do socialismo. Nós estamos analisando a questão. Né? Que eu, em outro momento, venha fazer, se eu quiser, é uma outra coisa. Nós estamos analisando como que se constrói, como que se construiu, e esse inimigo comum, né, ele é bastante conhecido porque ele retorna, né? Há uma coisa assim meio de recalcado, ele volta novamente, por exemplo, 52 e tal, eleições de 2016, por exemplo, no Brasil, ou, né, pode ser para os Estados Unidos ou em outro lugar, é um inimigo muito conhecido dentro desse tipo de trabalho de literatura, inclusive, já que eu citei aqui no Manual de Psicopatia do Adolf Hitler, do Mein Kampf, né, também. Essa aqui do lado eu botei também na mesma linha, tá? Só para ilustrar aqui o símbolo, né, da foice do martelo, né, o trabalho industrial do campo, as mãos algemadas, vermelho, que faz estudo para evitar esse crime, destaca-se os países, né, que foram contaminados, né, por esse outro tão ameaçador, né, Cuba, Vietnã, a União Soviética, claro, Hungria, Tchecoslováquia. E nessa última página, eu vou botar aqui em tela inteira, porque que eu coloquei isso aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Isso aqui eu vou colocar
na descrição. É um trabalho que eu achei que é bastante interessante, né? O autor é o Fernando Santomauro, em que ele vai fazer uma abordagem sobre a atuação política de agências de informação dos Estados Unidos, onde se inclui o CIA, que trabalhava com propaganda dessa instituição que a gente viu, essa aqui, ó, voltando, ó, que é a de Lei de Serviço e Propaganda, tá? Então, eu vou destacar, tem 100 e poucas páginas, tem muitas imagens também no trabalho dessa pessoa. Eu acho que vale a pena a gente dar uma lida, né, nesse trabalho. Então, vamos retomar. Beleza, galera. Vamos lá, então. Vimos as imagens, tá? Eu acho que já deu para colorir. Mais uma vez, lembrando, não são feitas pela máquina de propaganda do Edward Bernays, não são feitas por ele. Eu usei apenas como que, posteriormente, dessa época da publicação desse livro que estamos analisando, isso se desenvolveu bastante influenciado sobre as ideias e práticas dele. É tributário de tudo que ele desenvolveu nesse campo, tá bom? Então, vamos lá. Retomando o nosso texto. Na Inglaterra, durante a guerra, os hospitais para feridos no fronte receberam muitas críticas porque trataram esse tipo específico de paciente com rapidez. O público considerava que os hospitais tinham que fornecer um cuidado consciente prolongado aos pacientes. Quando o nome desses hospitais foi modificado para destacamentos para feridos, ao invés de simplesmente hospital, as críticas diminuíram. Ninguém esperava mais do que um tratamento de emergência de uma instituição com esse nome. O clichê, vocês vejam bem o que o Edward está apontando, é uma coisa muito básica, mas importante. Ou seja, o rótulo, a identificação, né, do hospital estava indelevelmente, ou seja, indissociavelmente colado na mente do público a uma imagem particular. Foi uma tarefa impossível persuadir as pessoas a distinguir um hospital do outro e desassociar o clichê da imagem que este projetava. Por outro lado, o novo clichê, ou seja, que ali se tratava de um local para tratar só feridos, para que rapidamente pudessem voltar para o campo de batalha, isso condicionou automaticamente a impressão pública em relação a esses hospitais, né? Continua o Edward, né? Os humanos raramente percebem as verdadeiras razões que motivam as suas ações. Não se dão conta disso. Uma pessoa pode acreditar que compra um carro porque chegou à conclusão de que esse carro é realmente o melhor, depois de pesar as características técnicas de todas as marcas de carro no mercado. Atenção, lembre-se que no vídeo 1 ele dá um exemplo do quão difícil seria a gente pegar a ideia de propaganda básica de bens de consumo, esperar que cada um fosse testar e provar, por exemplo, numa vendinha, num mercado, alguma coisa para saber o que era melhor. Ou seja, a dependência da opinião do outro e dessa mão invisível que vai, né, claro, dentro dessa máquina de uma sociedade, manipular a influenciação para as tendências e para a aquisição de bens de consumo, né? Retomando, é quase certo que essa pessoa está se enganando, ou seja, se ela pensa que ela compra por conclusão própria somente. Talvez a pessoa não se dê conta que está comprando, aspas, porque um amigo que respeita e que tem visão perspicaz para finanças comprou um carro igual há pouco tempo. Ou porque os seus vizinhos pensavam que ele não tinha condição de comprar um carro desse. Ou mesmo porque as suas cores combinam com as de um clube ou de um núcleo social ao qual pertence. Foram principalmente os psicólogos da escola de Freud, psicanalistas, que com ele estudaram, os que salientaram que a grande maioria dos pensamentos e das ações de uma pessoa são como substitutos compensatórios para desejos que a pessoa foi levada a reprimir. Esse é o ponto, né, no capítulo 5 do livro Propaganda, em que o Bernays vai indicar em que momento ele está pensando alguns elementos da psicanálise freudiana para o seu trabalho na área da comunicação e propaganda de massa. Continuando.
Nós podemos desejar algo, não exatamente por causa do seu valor intrínseco ou da sua utilidade, mas porque inconscientemente nós passamos a ver naquele objeto o símbolo de uma outra coisa cujo mero desejo nós teríamos vergonha de admitir como sendo o nosso desejo. Uma pessoa que compra um carro pode crer que precisa dele para se locomover, quando, na verdade, talvez preferisse caminhar pelo bem e equilíbrio da sua saúde, além de não ter que arcar com as despesas necessárias para a manutenção de um carro. Se formos parar para pensar, a pessoa pode querer esse objeto simplesmente porque ele é um símbolo de status, de poder, ou porque esse objeto representa uma demonstração do seu sucesso nos negócios, ou então porque é um meio de agradar e de impressionar mulheres e homens específicos. Prestemos atenção agora. O princípio geral de que, abre aspas, os homens são em grande parte movidos por motivações inconscientes que se encontram ocultadas deles mesmos, é um princípio verdadeiro tanto na psicologia de massas como na psicologia individual. E é evidente que o propagandista de sucesso deve compreender as verdadeiras razões e não ficar satisfeito com as razões superficialmente dadas pelas pessoas para elas justificarem as suas escolhas e ações. Não basta compreender o mecanismo de funcionamento de uma sociedade, a sua dinâmica e estrutura, os seus agrupamentos, as suas fraturas, cisões, falhas, fissuras, lealdades, fazendo aqui um trocadilho, um salto grande. Não basta ouvir da pessoa que ela quer o bem e a proteção, né, da família, da tradição. Se você for olhar mais de perto, se você for investigar com mais elementos e proximidade, você vai ver que o que move essas pessoas é uma outra coisa. Retomando, um engenheiro mecânico pode saber tudo sobre cilindros e pistões de locomotivas, mas a menos que também saiba como o vapor reage quando colocado sob pressão, o motor dessa locomotiva não vai funcionar. Analogamente, o engenheiro social deve conhecer as peças que compõem a estrutura da sociedade na mesma medida que ele sabe que, sob a razão instantânea e mais aparente, encontram-se os, abre aspas, elementos fundamentais de combustão psíquica que movem os humanos, ou seja, os seus desejos, os seus medos, as buscas por reconhecimento, pela construção de identidades ou pela necessidade de pertencimento. Na verdade, os desejos humanos é que são o vapor que faz a máquina social funcionar. A menos que os compreenda, né, os desejos humanos, é o que ele está dizendo, o propagandista, o engenheiro social, não será capaz de influenciar, de manipular e controlar esse imenso mecanismo de engrenagens mais ou menos interligadas que é a sociedade moderna. O velho propagandista baseava o seu trabalho numa psicologia das reações mecanicistas, que já esteve em voga nas nossas universidades. Aí uma observação que eu vou fazer aqui. Né? Ele está aludindo à psicologia behaviorista ou a comportamental que foi desenvolvida nos Estados Unidos da América no início da década de 20 pelo John Watson ou pelo Skinner, entre outros. Né? Retomando, essa tradição da ciência psicologia presumia que, abre aspas, a mente humana nada mais seria do que um mecanismo individual, um sistema de nervos e centros nervosos que reagem com regularidade mecânica aos estímulos, tal como se fosse um autômato inofensivo, privado de vontade própria e de desejos que se encontram deslocados do plano da consciência, ou seja, inconsciente. Nota de rodapé 1, eu coloquei uma outra observação, que é a seguinte, que desde então, por descartar a necessidade de instâncias internas como o inconsciente, né, o desejo, a repressão, as pulsões, todas presentes, né, nas elaborações teóricas freudianas, para explicar o comportamento humano, o discurso
dessa tradição psicológica comportamentalista e das suas derivações foram confrontados com a psicanálise freudiana, né? Ou seja, é como se o Bernays, né? É como não, ele faz uma mistura, né? Ele não vai descartar, né, o avanço ou os avanços que esse tipo de psicologia obteve, mas ele vai introduzir a noção do inconsciente, desejo inconsciente, aonde antes não havia, na área de influenciação, comunicação, psicologia de massa e da propaganda, né? A psicanálise, olha aqui, a psicanálise elaborada por Sigmund Freud é uma das principais fontes de Eduard Bernays. Isso é um destaque que eu dou, né? Cabe relevar aqui que ambas as escolas, psicologia comportamental, experimental e psicanálise, influenciaram o desenvolvimento da publicidade das escolas de propaganda até os dias de hoje. Eu queria, inclusive, agora aproveitar e botar aquela imagem da SCL Group para vocês verem assim o que eu estou apontando, dando esse salto que eu já havia avisado que ia dar no início do vídeo, com as imagens de uma agência atual, né? Ela fechou tem 5 anos, né? Mas participou do Brexit, participou da eleição do Trump à medida que a Cambridge Analytica era uma filial sua, e é o protótipo de uma outra agência, do modelo dela, né? O mesmo modelo, que é a Pension, que participou, por exemplo, da campanha de reeleição do Clinton em 94. É essa aqui, quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui. Ó, deixa eu explicar aqui o que é isso aqui. Essa aqui é uma imagem, isso é tirada da internet, ainda está num banco de dados, de arquivo da internet, da SCL Group, Strategic Communication Laboratories, né? Eles explicando, deixa eu aumentar aqui para poder ler melhor, né? Como é que funciona, né, o trabalho deles, né? Eles trabalhavam com psicografia, né? O alvo são demografias, né? Ou seja, agrupamentos imensos de pessoas, e eles diziam que o trabalho deles era capaz de fazer predições sobre o futuro. Mas não é fazer adivinhação, não é fazer futurologia. Era poder fazer predição sobre resultado de eleição, por exemplo, à medida que eles mapeavam gostos, desejos, medos e tendências de determinado grupo e encaminhavam, veiculavam propaganda pesada para ali, ou poder fazer predição sobre a reação de um determinado público para um determinado produto, baseado, né, na identidade ou não daquele grupo com um produto, ou com elementos que estavam agregados ou associados àquele produto, né? Então, aqui, ó, eles trabalhavam com dados, né, a psicografia, que é a inserção em gráficos de todo esse material, né, e com a sacada que eles tinham, um insight sobre isso, né? Essa aqui é uma outra página, né, da SCL, né, parte de comportamento, eles se dizendo especialistas em fornecer justamente metodologia de pesquisa comportamental para os mundos comerciais de publicidade e marketing, né, usando análise e modelagem psicossocial avançada. Atenção, galera, isso aqui não é do Eduard Bernays. Nós estamos aqui ilustrando, no meu ponto de vista, né, seguindo uma linha no tempo, onde foi desembocar todo o trabalho desenvolvido pelo Bernays, toda a evolução, toda a dinâmica de construção de estratégias e de prática de propaganda, trabalhando com política, área empresarial, comercial e militar, ela vai desembocar nisso. Só que aqui nós já temos, no momento de uma S-série como essa, nós temos o elemento dispositivo tecnologia digital. E antes não tinha. Antes tinha TV, tinha rádio, tinha imprensa, teve telefone em algum momento, né? Vamos ver essa outra imagem aqui, ó. Essa é sobre as eleições. A SCL atuou sobre a eleição. Ó, aqui eu deixei aqui onde eu peguei. Tem um arquivo na web, né? Eu não sei se ainda existe essa imagem lá, mas eu tenho no meu acervo aqui. Ó, questão de campanhas, né? A sociedade é composta por diferentes grupos de pessoas. Grupos diferentes têm prioridades e motivações diferentes. Numa campanha eleitoral bem-sucedida, o maior número possível de grupos deve ser alcançado de maneira positiva para garantir a vitória eleitoral. Olha isso aqui diminuindo, mensagens personalizadas,
transmitidas da maneira certa, através dos canais certos, são, portanto, cruciais para o sucesso eleitoral. Essa é a página da SL. Né? Uma madeira de piroca, kit gay, o religioso com arminha, que vai poder impedir que aquele aventureiro comunista impeça a prosperidade que é assegurada a ele pela fé. Vejam só como todo esse trabalho que começa lá atrás sendo desenvolvido, né, com esse tipo de propaganda que vai buscar o que é subliminar, inconsciente também com Bernas, qual o poder, né, qual a potência, né, disso tudo quando nós, humanos, desenvolvemos as tecnologias digitais, as mídias sociais voltadas para as redes sociais também, né? Ou os mensageiros instantâneos. Retomando, essa outra aqui também de eleições, né? Continuando aqui, de todos os produtos e serviços que a SCL Elections pode oferecer, a maioria dos nossos clientes concorda que nossa pesquisa comportamental única ou análise de público-alvo é o componente mais crítico para o sucesso eleitoral. Olha aqui, né, eles falam da metodologia deles, da esfera militar, social, governamental, história de casos, aqui América Central, Caribe, Europa, Oriente Médio, África, e aqui, pasmem vocês, né, a SCL ela mantinha um book com os países dos quais eles participaram do abalo, da modelagem comportamental para eleições. Quênia, Maurício, Nigéria, África do Sul, Trinidad e Tobago, Antigua, Colômbia, o Brasil, claro, né, entre outros. Vamos retomar, então, o nosso texto. Retomando, então, a função do sofista, atenção que eu vou comentar isso aqui, era fornecer estímulos que provocassem a reação desejada em determinado comprador. E uma das doutrinas da psicologia do comportamento ditava que, se um estímulo for repetido com frequência, um hábito acaba sendo criado. Ou que o simples reforço, o reiterar de uma ideia, criaria uma convicção. Atenção, dois aspectos. Né? Quando Bernas fala em sofista, como eu já disse em outro vídeo, né, tenham em mente que ele utiliza sofista para se referir àquela pessoa que domina a arte dos discursos e que usa isso com habilidade para o campo da persuasão e do convencimento. É isso somente. Não tem a ver em Bernas com falsidade, com verdade, com essa coisa que eu acho até um pouco equivocada, que parte da academia começou, a partir de um certo momento, a usar para opor sofística e filosofia. Não é isso. Bernas está olhando para o poder da persuasão, do convencimento. Ele, inclusive, dizia que toda democracia capitalista, que era indissociável para ele, tinha como máxima a liberdade de persuasão. Não apenas de expressão, mas de persuasão. No outro aspecto que está nesse slide, para comentar, é a alusão que ele faz clara, muito clara, à psicologia comportamental cognitiva, ou podemos até citar experimental. Prestem muita atenção. Isso eu trabalho bastante no vídeo 3, do Reagindo à Máquina do Caos, Algoritmo e Dopamina, que é as técnicas de condicionamento por reforço, principalmente também, né, o intermitente, que é o que eu acho que as plataformas estão usando muito agora. O YouTube usa muito isso. Né? Ora, botar muito vídeo, botar videozinho de 5, 6 minutos é bom, aí a pessoa vai poder compartilhar mais, ganhar like, aí ele suspende essa receita algorítmica. Passa a ter que postar mais vídeo, aí a pessoa fica como um liberal, né, que é dono do seu próprio tempo, querer produzir mais, né, para ter mais êxito, e toca fazer mais vídeo, e toca mudar os minutos. Por isso que eu falo, esqueçam isso, trabalhem apenas genuinamente aquilo que vocês querem desenvolver. A plataforma esquece, né, as recompensas que essa galera vai oferecer. Retomando o nosso texto. A menção que eu faço aqui, em parênteses, a isso que agora eu botei em tela inteira, né? As mídias sociais e redes, os feeds de notícias, que a gente trabalhou aqui no vídeo 1 da minha série Reagindo à Máquina do Caos, desculpa, vídeo 2, os likes, né, que é a validação social, o sociômetro,
As receitas algorítmicas sempre mudando, sempre visando uma exploração a mais diferente, visando captação em tempo, né, de atenção em tempo da galera. Condicionamento com reforço também intermitente, que eu citei já, né, e já observado por Pavlov, que também a gente trabalhou em outro vídeo. Né? Exemplo, consideremos as antigas artes de vendas aplicadas a uma empresa de distribuição de carne que vai tentar aumentar as suas vendas de bacon. Esse é um caso clássico do Bernas. Por meio de anúncios de página inteira, as antigas estratégias publicitárias de vendas reiterariam até entediar o público o seguinte refrão, aspas, coma mais bacon. Bacon é barato, né? Porque o bacon é bom, porque ele reforça as suas reservas energéticas, aonde eu acrescento, falei em outros vídeos, porque ele está na promoção, né? Porque o pessoal que mora em Petrópolis come bacon, sei lá. Porque entende e conhece a dinâmica estrutural de um grupo da sociedade, assim como os princípios fundamentais da psicologia de massas, essa nova arte de propaganda, usando engenharia social, né, questiona, em primeiro lugar, o seguinte, aspas, quem influencia fortemente os hábitos alimentares das pessoas, as suas dietas de vida? Obviamente, a resposta não será outra, se não for os médicos. Claro. Né? Essa alusão que ele faz é a campanha que ele trabalhou para Beech Nuts, se eu não me engano, né, onde disparou a venda de bacon porque ele contratou um sem número de médicos e médicas que se prestaram a fazer anúncio, né, propaganda de que o bacon era saudável. Uma refeição matinal com ovos e bacon era saudável. Então, o prestígio médico, o prestígio da palavra daquele que diz o que é bom, do que é saudável, que é o doutor, né, de jaleco branco, que todos respeitam, que detém o saber, é esse que se torna, né, o grande diferencial de uma venda. O breakfast nasce, né, justamente dessa propaganda daí. Pois bem, pensando como engenheiro social, o novo propagandista sugerirá que sejam médicos os que deverão ser contratados para afirmar publicamente que é saudável comer bacon. Né? Como se fosse uma verdade matemática, um especialista em influenciar a opinião pública sabe que um grande número de pessoas segue os conselhos dos seus médicos, uma vez que conhece bem a relação de dependência psicológica que existe entre os homens e os seus galenos, ou médicos. Por que galenos? Eles colocam aqui galeno por quê? É o médico da antiguidade galeno. Né? Por quê? Por causa da questão da dieta. Né? O Galeno ele era seguidor de uma antiga tradição que remonta a Hipócrates, para quem o lance da saúde, o grande lance, não é o fármaco, o remédio, mas a dieta, os hábitos diários de vida. O que você bebe, o que você respira, o que você come, né? Aonde você vive. Né? Então, essa alusão, né? A confiança nessas pessoas que detêm esse tipo de conhecimento. Não é o médico que dá remédio. É o médico que sabe a boa dieta, a boa ética, o bom agir, o bom ethos de vida. Né? A limitação do propagandista antiquado estava em que ele usava quase exclusivamente o apelo da palavra impressa para tentar persuadir um leitor específico a comprar imediatamente determinado item. Essa abordagem é bem ilustrada por um tipo de publicidade considerado ideal desde o ponto de vista da sua imediatez e eficácia. Através da repetição e da ênfase colocada sobre o indivíduo, essa propaganda tentava quebrar ou penetrar na resistência à compra por parte do consumidor. Embora o apelo tenha sido dirigido a 50 milhões de pessoas, foi dirigido a cada uma delas individualmente. O que chamo de nova propaganda mostra que é possível pôr em movimento correntes psicológicas e emoções que resultarão em benefício próprio, desde que se tenha em mente que, abre aspas, os homens devem ser tratados no seio da massa, dentro dela, através das suas diversas formações grupais, ao invés de derrubar a resistência à compra
com um ataque publicitário em campo aberto. O novo propagandista preferirá excluir essa resistência, fabricando consenso ou consentimento. Ora, pessoal, e como que se faz isso? Se faz isso criando fatos, fabricando as circunstâncias certas, oportunas. Tem uma palavra do grego, a medicina, né? E até a arte, né? Poética do teatro também usa, é o kairos, né? É o momento certo, a circunstância. Para quê? Para modificar as correntes emocionais de modo que, sem se dar conta, o consumidor seja simplesmente compelido a comprar. Um exemplo de circunstância é o desfile de Páscoa de 1929 em Nova York, para a campanha da American Tobacco Company. Vocês lembram? Cigarros, o Berners contrata moças, uma porção de moças, para que em determinado momento do desfile elas puxem cigarros, acendam e sejam flagradas pelos flashes. Aquilo vai viralizar com a seguinte chamada pública na propaganda, né? As moças jovens portando as suas tochas da liberdade, né? Ou seja, um empoderamento feminino, mulheres querendo o direito de fumar sem serem julgadas negativamente e também pleiteando o direito ao voto na época, né? O Berners vai usar um exemplo aqui muito interessante, que é o seguinte: se eu quiser, ele trabalhou nessa campanha também. Vamos ver o que é isso. Se eu quiser vender pianos, né, não me bastará colocar outdoors por todo o país com um apelo direto do tipo: pessoal, comprem hoje um piano Mozart. É barato. São os melhores pianos do mundo. Os melhores pianistas têm um piano Mozart. É um piano que é para toda a sua vida. Não fará isso. Todas essas afirmações podem ser verdadeiras, mas elas estão em conflito direto com as afirmações de outros fabricantes de pianos, em concorrência indireta com as afirmações sobre rádios ou automóveis, todos eles competindo pelo dinheiro, pela grana do consumidor. Aspas. Quais são as verdadeiras razões pelas quais um comprador decide comprar um carro novo em vez de substituir o piano antigo? Terá essa pessoa decidido que prefere o bem chamado locomoção ao bem chamado música? Não. Evidente que não. A questão é outra, vai dizer o Edward. A pessoa vai comprar um carro porque o hábito do seu grupo é comprar carros, nesse momento e nesse contexto de vida. O propagandista moderno fabrica as circunstâncias que devem mudar os hábitos. Ele pode apelar ao gosto instintivo pelo lar, que é fundamental. Ele vai tender a difundir a aceitação pública da ideia de uma sala de música em casa. Para isso, por exemplo, vai organizar uma exposição de salas de música de época concebidas por decoradores conhecidos, que, por sua vez, são capazes de influenciar os grupos de compradores com a sua arte específica. Olha isso, gente. Ele fez isso. Aspas. O propagandista, o engenheiro social, reforçará a eficácia e o prestígio dessas salas, adornando-as com estofos exóticos e valiosos. O apelo à estética será amplificado. Depois, para provocar um grande interesse pela exposição, organizará uma cerimônia ou um evento qualquer. Vai convidar para essa cerimônia pessoas-chave, pessoas conhecidas pela sua influência nos hábitos de compra dos grupos, como, por exemplo, um violinista famoso, né? Pode ser um violonista famoso e tal, um artista de prestígio ou uma celebridade social. Essas figuras-chave afetam outros grupos e disseminam sutilmente a ideia do music hall, elevando-a a uma posição destacada na consciência pública, o que anteriormente não se tinha. A justaposição desses líderes e da ideia encenada será depois projetada para o público em geral através de vários canais de publicidade. Entretanto, a essa altura, os arquitetos mais influentes já foram seduzidos pela ideia e fizeram da sala de música uma parte integrante dos seus projetos arquitetônicos. Abre aspas. Quem sabe até com a criação de um cantinho acolhedor para o piano.
É claro que haverá arquitetos menos influentes que imitarão os projetos daqueles que consideram ser os mestres da sua profissão. Serão justamente esses arquitetos menos influentes os que ajudarão a implantar a ideia do music hall na mente do público em geral. A sala de música será aceita e introjetada como um novo e importante espaço, porque todo mundo vai querer ter uma. E o homem ou mulher que tiver uma sala de música em sua casa, ou que arranjar um cantinho da sua sala de estar para o mesmo fim, vai encarar a ideia de comprar um piano como algo bem natural. Olha isso, gente. A ideia lhe surge em mente como se fosse realmente sua. No tempo da antiga arte de vender, o fabricante dizia ao potencial comprador: por favor, me compre esse piano. A nossa nova arte inverteu o processo, fazendo com que o potencial comprador diga ao fabricante: por favor, me vende um piano. Aí eu fiz um trocadilho aqui com uma ideia, né? É como se, com a oferta, se tivesse criando a demanda, né? Então, pessoal, vamos ver agora um outro caso, que é o das esculturas de sabão, né? Eu acho interessante aqui, porque esse caso, esse tipo de propaganda, é aludida no livro do Hitler também, no capítulo Kriegspropaganda, do Mein Kampf. Né? Um dos métodos mais eficazes de difusão de ideias é a utilização da estrutura de grupo da sociedade moderna. Por exemplo, realizam-se todo o país concursos de escultura em sabão de marfim abertos a crianças em idade escolar e a escultores profissionais. Coloquei aqui uma nota. Os concursos, cuja primeira edição se realizou em 1924, foram amplamente publicitados nos Estados Unidos da América durante um quarto de século. O Edward Bernays, contratado nesse mesmo ano pela Procter & Gamble, concebeu o projeto. A ideia era ultrapassar a relutância das crianças em relação ao sabão, transformando-o em algo divertido. Um escultor conhecido a nível nacional afirmou que os sabonetes de marfim são um excelente material para esculpir. A empresa Procter & Gamble ofereceu uma série de prêmios para a melhor escultura feita em sabão branco. O concurso foi realizado sob os auspícios do Art Center of New York, uma organização líder no mundo da arte. Nota que eu coloquei aqui, né? Essa Procter & Gamble era uma corporação multinacional estadunidense de bens de consumo, acho que ela existe ainda, que é sediada em Cincinnati, Ohio. Ela foi fundada em 1837 pelo britânico William Procter e pelo irlandês-americano James Gambler. É especializada em uma variedade de produtos de saúde pessoal, saúde do consumidor e produtos de cuidados pessoais e higiene. Né? Vamos retomar. Pois bem, voltando para esse exemplo que o Bernard está dando, né, dessa torneio de escultura de sabão que ele fez para vender esse produto. Os diretores e professores de várias escolas de todo o país ficaram encantados com a ideia e afirmaram mesmo que se tratava de um bom instrumento pedagógico para as escolas. A prática da escultura em sabão foi incentivada entre os alunos das escolas como um capítulo das suas disciplinas de arte. Realizaram-se concursos que puseram em confronto escolas, distritos escolares e cidades. As melhores obras dos concursos locais foram selecionadas para o concurso nacional. O concurso nacional passou a se realizar anualmente numa grande galeria de arte de Nova York, cujo prestígio, combinado com o prestígio dos ilustres juízes, confere ao concurso autoridade de um acontecimento sério. Mais de 500 esculturas foram inscritas no primeiro concurso nacional. No terceiro concurso, 2.500. E para o quarto concurso, mais de 4.000 inscritos. Como as obras selecionadas eram numerosas, é óbvio que o número de obras esculpidas durante o ano tinha de ser grande, que as esculturas feitas durante o período de aprendizagem devem ter sido em número ainda maior. A simpatia pelo produto aumentou em grande medida porque o sabão deixou de ser uma preocupação exclusiva da dona de casa para passar a ser um interesse pessoal e íntimo dos seus filhos.
Durante a execução da campanha, foram utilizadas várias motivações psicológicas bem conhecidas. A estética, a competição, o gregarismo, porque grande parte da escultura foi feita em grupos escolares, né? grande número delas, o snobismo, né? Ou seja, o impulso de seguir o exemplo de um líder reconhecido, o exibicionismo e, por último, Bernas vai dizer, talvez o mais importante, a motivação maternal. Todas essas motivações e atos de grupo foram combinados num movimento sincronizado através de uma simples engenhosidade, da autoridade e da liderança de grupo, tal como se bastasse apertar um botão para colocar em marcha, as pessoas começaram a trabalhar para o cliente, pelo simples prazer de trabalhar a escultura. Percebem? A engrenagem da coisa que ele começou a elaborar e que foi se sofisticando conforme o tempo passava, o cliente, né, com esse tipo de produto. O produto também foi uma sociedade inteira, uma demografia inteira do golpe da Guatemala, por exemplo. Ou o público-alvo do consumidor do bacon, ou, né, o público fumante feminino com o cigarro Lux Strike, né, por exemplo. Esse último ponto que a gente falou agora é uma das chaves para o êxito do trabalho da propaganda. E por que isso? Por que o Bernas acha isso? Né? Porque, via de regra, os líderes só emprestam a sua autoridade a uma campanha de propaganda se essa campanha servir aos seus próprios interesses. Lembrando aqui, as atividades de propagandista devem ter um caráter desinteressado. Aí eu fiz uma observação aqui, né? Que é a fala dos operadores da Cambridge Analytica, quando eles dizem que o público-alvo de propagandas pautadas em comunicação subliminar não deve perceber que estão sendo atingidos por propaganda. Se eles descobrirem, eles descolam, eles saem daquela relação de captura de estar sendo atingido por uma propaganda, que ele é como se estivesse dizendo para ele, olha, você está sendo manipulado. E a pessoa resiste. Né? Em outras palavras, uma das funções do conselheiro de relações públicas ou engenheiro social é descobrir onde os interesses do seu cliente coincidem com os dos outros indivíduos ou grupos. Nesse caso do concurso de escultura em sabão, os ilustres artistas e educadores que patrocinaram a ideia tiveram todo o prazer em emprestar os seus serviços e os seus nomes, porque os concursos fomentavam verdadeiramente um interesse que eles próprios acalentavam no seu íntimo. Qual era? Cultivar o impulso estético entre os mais jovens. Fiz uma observação aqui. Que esse aqui, gente, é um dos inúmeros exemplos dos fios da tal mão invisível que orquestra e fabrica o consenso ou o consentimento de uma democracia capitalista liberal, segundo as ideias e estratégias do Eduardo Bernays, e as posteriores análises que o Noam Chomsky, a gente já viu aqui, vai desenvolver sobre o Bernays no seu livro Mídia. O Chomsky trabalha nesse livro um capítulo inteiro, ele vai falar sobre a engenharia de consentimento desenvolvida pelo Bernays. Retomando, essas sobreposições de interesses são tão inumeráveis tal como podem ser as sobreposições das próprias formações de grupo numa sociedade. Exemplo, consideremos uma empresa ferroviária que pretende desenvolver sua atividade. O consultor de relações ou engenheiro social efetua uma pesquisa minuciosa somente para descobrir onde é que os interesses da empresa coincidem com os dos seus potenciais clientes. A empresa estabelece, então, relações com as câmaras de comércio, ao longo da sua concessão ferroviária e contribui para o desenvolvimento das suas comunidades. Fazendo isso, com isso, ajuda-os a trazer novas fábricas e indústrias para a cidade. Vai impulsionar os negócios através da divulgação de informações técnicas e não se trata apenas de conceder favores na esperança de os receber de volta mais tarde. As atividades da companhia ferroviária não só aproximam das cidades por onde passa, como também contribuem para o crescimento econômico dessas. Os interesses da empresa ferroviária e os das comunidades interagem e alimentam-se
mutuamente. Nessa mesma linha de raciocínio, um banco cria um serviço de investimento, a princípio, em benefício dos seus clientes, visando a probabilidade de que esses tenham mais dinheiro para depositar no banco, que dará enorme lucro aos banqueiros, é claro. Ou então uma joalheria que vai criar um departamento de seguros para segurar as joias que ela vende e assim fazer com que o potencial comprador de joias se sinta mais seguro ao comprar as joias dela. É simplesmente assim que o potencial comprador se sente mais seguro ao comprar joias. Ou então, uma padaria que cria um serviço de informação que sugere receita de pão para incentivar novas utilizações para o pão em casa. As ideias do que chamam de nova propaganda são elaboradas em princípios psicológicos sólidos que se baseiam no melhor dos interesses pessoais. Antes de ir para a conclusão, pessoal, eu vou botar aqui um último slide que eu avisei que eu colocaria no início do vídeo, que é o seguinte, deixa eu tirar aqui, esse aqui, o Zafransky. Por que eu estou botando isso aqui? Isso aqui é um trecho do livro do Andrei Coríbico sobre Guerra Híbrida. Esse cara, segundo Coríbico e outros, ele foi muito influenciado pelo Bernays, né, e por outros, sobre as ideias do Bernays sobre psicologia de massa, sobre propaganda, e ele vai desenvolver, né, ele vai elaborar uma coisa que ele chamava de guerra neocortical. Né? E aí, no caso, digamos assim, são artifícios, né, são construções baseadas em propaganda, em imagens, instrumentos linguísticos, né, voltados para a desestabilização psicossocial de locais de demografias. Olha só como é que uma coisa está linkada, está ligada à outra, ao desenvolvimento. Esse Zafransky diz o seguinte, né, que é um tipo de ação que ele desenvolve baseado em estudos de décadas, né, dessa máquina de propaganda, que se esforça por controlar ou moldar o comportamento de organismos inimigos sem destruir eles. Ou seja, influencia até o ponto de regular a consciência, as percepções e a vontade da liderança do adversário. O que ele chama de sistema neocortical do inimigo. Né? Dizendo de outra maneira, né? Seria, no caso dessa guerra neocortical, baseada em décadas dessa máquina de propaganda, né? É uma tentativa, né, com esses instrumentos, de penetrar nos ciclos recorrentes e simultâneos de observação, orientação, decisão e ação de um público-alvo, ou, no caso dele, que era um militar, de adversários, de maneiras complexas. Isso vai se esforçar por munir líderes do adversário, seu cérebro coletivo, de percepções, dados sensoriais, dados cognitivos projetados para resultar numa gama de cálculos e avaliações estreita e controlada. O produto dessas avaliações de cálculos são escolhas do adversário que correspondem às escolhas e resultados que desejamos. Olha aí, vai resultar o quê? Influenciação, manipulação e controle através de instrumentos de linguagens e imagens. O comentário do Coríbico, antes da gente passar aqui para a conclusão, é de que a ideia desse Richard Safransky, né, um aviador, né, ele pega técnicas que ele elabora primeiro, né, olhando o campo militar para o campo da psicossocial, que é psicossocial, ou seja, ideias que consistem em usar técnica de disseminação de informação para moldar indiretamente o que ele chama de cérebro coletivo de liderança do inimigo, isto é, um alvo, um público-alvo, uma demografia-alvo, a fim de influenciá-la, inclusive a não lutar, a ficar passiva, anestesiada, ou seja, mudar o seu compartimento de conflito. Né? Passando aqui para um quadro, eu trabalho muito esse quadro num vídeo chamado Eduardo Bernays aqui do canal. Tá? Isso aqui é o ciclo OODA, na verdade, é de um outro militar chamado John Boyd, que o Zafransky, baseado nessas ideias que ele empresta do setor de propaganda, ele vai colocar aqui que seria o ciclo humano básico de sobrevivência e competição, que, segundo o ponto de vista dele, estamos analisando essas ideias, né? Observar, primeiramente, né? Para poder se orientar, para poder decidir, para poder agir. Né? E ele coloca, né, próprio a cada campo, a cada etapa, né,
campo da observação, né, suas informações internas, interação com o meio ambiente, o da orientação, que são as tradições culturais da própria pessoa, inclusive da sua ancestralidade, análise e síntese, né, herança genética também, experiências prévias que a pessoa tem, o da decisão, que é instruções e controles implícitos da decisão, uma hipótese qualquer, para o último ato, que é agir, que é a interação na ação, né, com o meio ambiente. Segundo esse cara, a sabotagem dava-se aqui no campo da observação, né, onde se causa, por exemplo, se fabrica o caos para poder administrá-lo, né? Desorientar, ou seja, desinformar, para confundir, para também, né, anestesiar, para fazer com que a pessoa não haja, ou para, no caso da propaganda, poder induzi-la a uma ação, né? E aí você faz uma sabotagem nesse ciclo. Basicamente, a ideia desse cara que deriva dessa, digamos assim, dessa tradição, eu vou chamar aqui tradição, tá, gente? Do campo da propaganda, que o Bernays vai fundar no momento que ele é um criador do campo das relações públicas, né? Me autorizo, inclusive, a dizer aqui tradição por causa disso. Inclusive, se ele falece em 95, são 9 décadas quase de trabalho. É muito tempo. Ele viveu para dedéu. Ele viveu 104 anos, né? Pessoal, até esse capítulo 4 do livro Propaganda, Como Manipular a Opinião da Democracia, o Bernays explicou o lugar do que ele chama de nova propaganda na vida estadunidense, que se desenvolveu como uma espécie de aurora da cultura do desejo, né, a partir das primeiras décadas do século XX. Para quem quiser olhar também aqui no portal Fio do Tempo, né, a gente tem o documentário The Century of the Self, do Adam Curtis, da BBC, muito ilustrativo sobre isso, principalmente Máquinas da Felicidade, e o 2, que é sobre o Edward Bernays, sobre propaganda. Pois bem, até aqui a gente analisou e ilustrou alguns dos métodos através dos quais isso tudo se opera, né? Identificando o porquê, o que, quem e como que o governo invisível, que manipula com mãos e fios não vistos, ou seja, invisíveis, consegue influenciar e direcionar os nossos pensamentos, atingir e manipular os nossos sentimentos e, de certo modo, controlar as nossas ações. Não é ainda, avisando aqui, uma sociedade de controle ao pé da letra, como Deleuze e Guattari vão trabalhar o dispositivo informacional da tecnologia, né, de informática digital, ainda não está à disposição para controle da movimentação dos corpos fora, né, da barra dos muros. Mas o salto ia ser dado logo adiante, né? Então, galera, nessa série, nos capítulos seguintes, a gente vai olhar como é que a propaganda age em setores específicos da atividade dos variados grupos, e a gente vai apontar alguns dos caminhos que poderá se seguir no futuro, né? No caso, seguindo as ideias do Bernays, no campo da comunicação de massa e da propaganda, usando também, é claro, o ferramental da psicologia alinhado com o da tecnologia digital. Então, pessoal, vimos com as ideias e práticas do Edward Bernays que, ao localizar ou mapear detalhadamente desejos, medos, padrões de identificação em pessoas, pode-se aplicar publicidades e propagandas que contemplem também aspectos inconscientes de uma massa de pessoas, de um grande público ou de uma demografia-alvo, por exemplo. Já tem bastante tempo que se usa a serviço desse tipo de trabalho a boa escuta, as anotações obtidas por pesquisas detalhadas, pesquisas via telefone. Estou fazendo uma alusão à campanha de reeleição do Clinton, né, em que a Pension, uma agência, usou instrumentos de neuropersonalidade para localizar desejos e medos, né? Isso foi em 94, com uma atenção específica e flutuante em relação a aspectos íntimos da mente individual e coletiva de grupos-alvos, que são potenciais consumidores e eleitores. Há alguns anos, já se tem a força do ferramental da tecnologia digital, com os seus dispositivos, as suas mídias sociais e todo o aparato das plataformas
que usam conhecimentos e técnicas de psicologia comportamental cognitiva, assim como noções elementares da psicanálise, mapeando desejos, medos, anseios, isso tudo para poder captar atenção e tempo dos usuários na rede, que são os potenciais consumidores, que são os futuros adeptos ou eleitores, a partir dessa espécie de mecanismo de influenciação e controle, de manipulação, que é orientado por planilhas e gráficos que segmentam em detalhe uma massa, um público-alvo, uma demografia. No fim das contas, trata-se também de conquistar corações e mentes nesse mar de amplificação dos discursos, através do manejo hábil das linguagens, incluindo aqui as linguagens tecnológicas, né? No fundo, trata-se da sofisticação do agir para obtenção de poder e de muito, muito dinheiro. É isso, pessoal. Por hoje a gente vai ficar por aqui, né? E a gente retoma no vídeo 4 dessa série sobre Eduardo Berges. Até, um abraço.